Isso daqui é uma aula, viu? Uma conversa, um bate-papo. Então, se precisar cortar, pode cortar, seja no áudio, seja aí no chat, tá bom? E aí a gente vai conversando. Essa é a ideia, tá bom? Agora o Meet está derrubando em 1 hora, tá o limite de 1 hora. Então, você vê que hoje a gente deu até um prazozinho aí, uma tolerância de 5 minutos, mas vamos tentar entrar no horário, justamente porque a gente não sabe se o papo vai render ou não, e aí para que dê certo, tá bom? Muito bom. Um erro comum em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal é achar que depois que Adão e Eva comeram do fruto, assim como Deus, eles passaram a conhecer o que é bem e o que é mal. E em decorrência disso, nós hoje também conhecemos o que é bem e o que é mal. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Se, de fato, nós conhecêssemos o que é bem e o que é mal, para que a gente estaria hoje aqui? 9h07 da manhã do dia 25 de julho de 2021. Para quê? Se de fato nós conhecêssemos o bem e o mal, para que Bíblia? Se de fato nós conhecêssemos o que é bem e o que é mal, para que um culto que vai começar às 11 horas? Se de fato nós conhecêssemos o que é bem e o que é mal, para que oração? O fato de eu não conhecer o que é bem e o que é mal já parte do princípio de que ninguém se auto-salva. Porque se nós conhecêssemos o que é bem e o que é mal, as pessoas se auto-salvariam. Para que Jesus? Eu me enxergaria, viria que eu não estou num caminho legal, poxa, estou indo num caminho contrário, eu preciso encostar em Deus. Então eu iria recorrer a Deus e me auto-salvaria. Mas não funciona assim, porque eu não sei o que é bem e o que é mal. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles passam a ter noção desses dois polos. Então eu tenho noção que existe bem e eu tenho noção que existe mal. Eu tenho noção desses polos, mas eu não conheço os seus conteúdos. Porque se eu conhecesse os seus conteúdos, eu não precisava de absolutamente nada. Eu já estaria salvo. Eu não precisaria meditar, porque eu sei o que é bem e o que é mal. Mas não é assim. Eu conheço esses polos. Esses polos. Eu só conheço o conteúdo de bem e de mal quando Deus revela para mim. Então, quando eu vou meditar nas Escrituras, Deus ali se revela para mim e mostra o que é bem e o que é mal. Você vê o Salmo 139, 24, diz assim: vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é a fala de alguém que não sabe o que é bem e o que é mal. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha lá, ele não sabe nem o mal que tem dentro dele e ele não sabe nem o caminho eterno. Ou seja, ele precisa dessa revelação de Deus
para que ele enxergue o mal que tem dentro dele e o caminho eterno para seguir. Porque ele, por si só, não tem isso, não nasce na consciência de ninguém. Não é assim nas religiões? Talvez vocês já passaram por isso. Se não passaram, vão ainda passar. Já conversou com alguém que é da Umbanda, por exemplo? E aí você lá na conversa, "Ah, eu sou da Umbanda. Certo. E eu gosto sempre de perguntar, né? E aí, como é que você começou a ir? Por que que você vai? E a pessoa responde assim, ela conta um pouquinho da história e ela sempre pontua. Interessante, porque a Umbanda, ela tem, no geral, ela não tem uma boa fama. E aí ele fala assim, mas todo mundo lá faz o bem, todo mundo é do bem. Sempre tem essa fala. Eu já passei por isso várias vezes. Lá todo mundo é do bem, todo mundo faz o bem. É lógico, qualquer religião que você encostar, eles vão falar o quê? A gente faz o bem. E a gente caminha no bem, mas eles não sabem o que é bem. E eles não sabem o que é mal. Eles têm noção desses polos. Existe o bem e existe o mal. Mas eles não sabem os seus conteúdos. Por isso que eu preciso de Deus para ele me revelar esse conteúdo. Você pega, por exemplo, um espírita kardecista. A Umbanda é espiritismo. Mas vamos falar do espiritismo kardecista, de mesa branca. Espiritismo alto. Alguns gostam de pôr essa classificação. São super caridosos. Fazem um monte de caridade. E aí você, nossa, que bonito, admira. Muitas pessoas admiram isso. Como os espíritas são caridosos. Mas a ação dele, ó, legal. Mas a intenção é ruim. Sabe por quê? Porque o principal pilar do espiritismo kardecista é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, ele está fazendo a caridade com segundas intenções. Ele não está fazendo de forma voluntária. Poxa, nossa, ontem fez um frio, tem gente passando frio na rua, eu vou levar blusa, cobertor para quem mora na rua. Poxa, eles precisam se aquecer. Não, é com segundas intenções. Poxa, fez frio? Eu vou levar um cobertor para eles. Mas porque se eu fizer caridade, eu atinjo salvação. Eu evoluo. Então, a ação dele, mas a intenção é ruim. É para se autopromover. Olha só, a maior praticamente característica da queda, depois de que Adão e Eva comem do fruto, não é dividir o mundo em bem e mal. Agora o mundo está dividido bem e mal. Não. Uma das maiores características da queda é ter feito com que o mundo ficasse ambíguo, indiscernível, tudo bagunçado. Porque num mundo caído, onde nós vivemos, existe muito bem no mal e existe muito mal no bem. Ou eu estou falando alguma besteira? Hã? Você vê que essas coisas estão entrelaçadas. Entrelaçadas. Se Deus não revela para mim, eu não sei se eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal. Por isso que um momento como esse, um domingo de manhã, é importante. Encosta, dê uma prioridade. Lógico, de gente séria. E nós somos, porque a nossa base é as escrituras. A gente não está aqui como as religiões, usando o elemento atrativo que é o nome de Deus e ensinando doutrina humana, ensinamentos humanos. Não. Nós estamos repassando o quê? As escrituras.
Por isso que é importante você ler as Escrituras. Eu pego, já estou a vida inteira no meio cristão, e aí várias vezes eu me deparo com a situação assim, está lendo a Bíblia? Eu faço essa pergunta de propósito. E a pessoa diz assim, poxa, tá aí uma coisa que eu preciso melhorar, preciso ler mais. Ele acha que é para, já que todo o cristão lê as escrituras, aí eu também tenho que começar a ler as escrituras para ter esse hábito como qualquer outro cristão. Mas não, não é isso. Eu preciso ler as escrituras, eu preciso ler a palavra de Deus para saber o conteúdo de bem e de mal em mim, para saber se eu estou no caminho, se eu não desviei, se eu não oscilei. Então, as escrituras, ela é importante para me alimentar, para que eu possa discernir através do Espírito Santo. Eu preciso de um momento de culto, daqui a pouco, 11 horas, para isso. Poxa, nossa, olha que palavra. Olha só o que Deus revelou para mim. Olha só que interessante. Essa saber esse conteúdo de bem e de mal não nasce na mente de ninguém. Se nascesse na mente de todo mundo estaria salvo, segundo as escrituras, mas não foi. Eu só sei o que é bem e o que é mal se Deus me revelar. Preciso disso. Esse Salmo 139, 24 é muito claro nisso. Vê se há em mim um caminho mau. Olha, eu não sei se tem caminho mau em mim. Eu acho que possa ter. Mas vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Porque eu não sei do mal que há em mim e eu também não sei ir para o caminho eterno. Então nós dependemos totalmente da revelação de Deus para mim. Totalmente. Essa noção é muito boa. No domingo passado, o pastor Daniel falou assim, ó, se tiver difícil, você vê a lei e fala assim, poxa, não consigo cumprir. Ou se você vê a lei e fala assim, eu vou cumprir, isso aí é legalismo, você não vai. Você faz o quê? Recorre para Jesus. Então, hoje, para a gente, olha, vamos recorrer para Jesus, vamos para Jesus. É a única forma, é a única chance que nós temos de chegar lá. Porque Ele é o caminho. Ele é que me revela as trevas que há em mim. A luz de Deus, ela me ilumina. Sim, mas ela também revela as minhas trevas. Então eu preciso recorrer a Jesus. Recorra a Jesus. Eu fico pensando, será que é tão difícil de entender isso? Será que é tão difícil? Nós somos engolidos pela rotina, por por esse movimento que o mundo tem, e a gente não para refletir. Poxa, quantas vezes eu li as escrituras essa semana? Quantas vezes eu conversei com meu irmão em Cristo? Quantas vezes eu comunguei, eu tive comunhão? Eu estou dando importância para um momento como esse, de conversa com base bíblica. Eu estou participando dos cultos. Eu preciso? Não para que seja apenas um hábito, todo mundo faz, mas para que Deus me revele o que é bem, o que é mal, mostrar o mal que há em mim e me guiar pelo caminho eterno. Você hoje tenha isso em mente. Eu preciso disso. Eu preciso.
essa conversa aqui é importante, é muito importante, porque isso não nasce na minha consciência, é só se Deus me revelar. Por isso que eu sou salvo por uma revelação de Deus. Então, quando Deus me toca, aí abre os meus olhos. Caramba, nossa, para onde eu estava indo? Preciso de Deus. Nossa, agora eu entendo. Olha só. E aí você começa a depender de Deus. Isso que é fantástico. As bem-aventuranças, na aula retrasada, foi lido lá o Sermão do Monte. As bem-aventuranças é quem que é feliz? A bem-aventurança é isso. Felizes. Quando você começa a ler a lista de quem é feliz, não é porque Deus quer ser do contra. Você pega, por exemplo, um adolescente ou uma adolescente. Aí começa a se relacionar. E a mãe fala assim: poxa, não vai dar certo, essa pessoa não vale o prato que come. E aí esse adolescente ou essa adolescente, não, vou ficar com a pessoa. E lá na frente quebra a cara. Aí depois você conversa com ela e fala assim: poxa, o que aconteceu? E aí ela explica e ela fala assim: olha, minha mãe disse que não prestava. Mas justamente porque ela disse que não prestava é que eu quis, porque eu quero ser do contra. Então, quando Deus dá aquela listinha de, olha, o que é felicidade? Quais que são as pessoas felizes? Não é para ele ser do contra. Ó, a felicidade é viajar. Mas eu digo para vocês que felicidade é ser misericordioso. Não, não é para isso. Ele está mostrando para a gente o que de fato é felicidade. Porque a lógica que o mundo carrega não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é uma lógica reversa. Ela é contrária à do mundo. Não para ser do contra, mas porque de fato é a verdade. Então ele chega e diz assim: felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que choram. Ó, ó, que paradoxo. Porque nós estamos acostumados com uma lógica diferente. Felizes os mansos. Onde que manso é feliz? Na nossa lógica mundana. E assim ele vai dando a listinha. A lógica de Deus é uma lógica reversa. Reversa do mundo, porque é de fato a verdade. Eu preciso que Deus me mostre isso. Então essa conversa é importante. Não porque está vindo de mim aqui, mas porque está nas Escrituras. Tudo que eu estou falando você pode confirmar. Basta ler. Basta ter a chavinha. Qual que é a chavinha? Qual é o segredo? Fé. Fé. Se não entra aqui, e sai aqui. E aí entra naqueles campos questionáveis. Desse passo de fé, que você vai firmar na rocha. Interessante que o, o maior é aquele que serve. Na nossa lógica mundana, poxa, maior é o que manda. E Deus vai mostrar, olha, maior é o que serve. Maior é o que serve. A proposta que Deus tem para mim, para você hoje, e para que a gente leve isso
pela vida inteira, se Deus assim permitir que a gente viva muitos anos, é que eu aproveite o hoje amando a Deus e amando ao próximo. Que eu aproveite o hoje amando a Deus e amando ao próximo. É o hoje que nós temos. Então aproveite a vida. Aproveite a vida. Há quanto tempo, por exemplo, você não vê o mar? Não sei se você gosta, mas há quanto tempo você não faz uma viagem? Há quanto tempo você namora aquela roupa lá e não compra? Já passaram anos e você não compra aquela roupa. Aquela comida, aquele prato que você gosta. Eu não estou falando para você ser irresponsável para consigo e para com os que estão próximos de você. Mas você tem o hoje. Vai lá, parcela aquela roupa lá, dá um jeito. Compra, curta. Ah, mas tá caro ir viajar, chama uns amigos, divide, vai. A vida passa rápido. E Deus chama a nossa atenção para hoje. Que eu aproveite o hoje, amando a Deus e ao próximo. Esse é o chamado de Deus para mim. Ele me revela isso. Não leve uma vida em volta de si mesmo. Ouvi isso do Lucas, que é um missionário que passou alguns anos lá na Mongólia, está no Brasil, porque as portas da Mongólia estão fechadas. E ele está aqui no Brasil, mas logo vai voltar com a família. E ele falou isso e eu gravei: ó, não leve uma vida em volta de si mesmo. Não leve uma vida em volta de si mesmo. Aproveite, aproveite, curta, mas também se lembre do próximo. Se lembre do próximo. Eu queria ler com vocês, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Então, Eclesiastes 11, do versículo 1. Eclesiastes, Velho Testamento. Ou se jogar no aplicativo aí é mais fácil. Eclesiastes 11, do 1 ao 8. Diz assim, ó: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Olha só agora. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Muito atual isso, né? Estamos numa pandemia. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus. Olha lá, eu não conheço os conteúdos. Que faz todas as coisas, semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Olha lá, curta, se alegre. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos,
e que tudo que virá é vaidade. Repartir e alegrar-se, curtir. Curta a vida, curta a vida. Aproveite. Assista os filmes que você gosta, vá no cinema, vá na praia, viaje, compre aquela roupa. Mas se lembre do próximo, reparta, reparta. É interessante que no, em Mateus tem a multiplicação de pães e peixes. Nessa primeira multiplicação de pães e peixes, é interessante que no versículo tinha uma multidão que fala que era de 5.000 homens, ou seja, estimam aí pelo menos 15.000 pessoas. Então tinha mulheres e crianças. E aí Deus fala assim, ó, vamos dar de comer para essa galera. E aí não surgiu nada. Quando surge, foi 5 pães e 2 peixes. O interessante é que no versículo diz assim, ó, de um menino. De um menino. Você já pediu um pão para uma criança ou alguma coisa que ela estava comendo? Ah, me dá um pouquinho. Aí a criança já mordeu, já babou, ela te dá inteiro. Mesmo mordido, te dá tudo. Ora, com tanta gente ali, os 5 pãezinhos e os 2 peixes surgiram só de um menino? Quer dizer que ninguém tinha? Na verdade, não. Eles tinham, mas não deram. Poxa, tem uma multidão dessa, eu vou me garantir. Esse negócio de repartir aí, não, eu vou ficar comigo, eu como daqui a pouco ali escondidinho. E o menino lá foi e deu. Agora, qual é a consequência de repartir? Olha que interessante. Ele deu 5 pães e 2 peixes. Deus multiplicou, alimentou para 15.000 pessoas. O fluxo do que retorna é gigantesco. É gigantesco. A lógica do mundo, ainda mais agora, em pandemia, vem dizer guarda, poupa. Você não sabe do amanhã. Esse negócio aí de repartir, meu, esquece. Olha aí, se você fica desempregado, se alguém aí da sua casa, sua esposa fica enferma, como você faz? Guarda, guarda. Confia na grana. Um monte de gente aí, eu não preciso nem dizer, vocês sabem, que confiava na grana com um saldo bancário gigantesco, nem velório teve. Nem velório teve. Por isso que Deus me chama a atenção, olha, reparta, reparta, porque você não sabe o que sobrevirá. E aí o interessante, esse fluxo não para de cessar. Eu agora dou um pãozinho, mas lá na frente eu ganho uma padaria. Olha, você deu de coração, poxa, é apenas um pão, mas eu vou dar esse pão. Hoje você carrega, mas amanhã você é carregado. Hoje você dá uma assistência e amanhã outros te dão assistência. O fluxo do que retorna nunca cessa. Isso que é interessante. Isso é multiplicado. A gente acha que vai ficar sem, porque a nossa lógica mundana você vai ficar sem. Mas não, porque a lógica reversa
de Deus é outra e é verdadeira. É verdadeira. Eu sei disso na minha vida. E sei que muitos também já passaram por isso aí. Eu, inclusive, depois vou até passar esse áudio aqui para uma amiga minha. E a gente estava conversando outro dia, de uma ocasião que ela me ligou e eu pude ajudá-la, né? Aí eu fui comentar disso depois com ela e falei assim: poxa, quando você me ligou, eu meio que quase dei uma oscilada. Porque a lógica do mundo, ela, você pode às vezes não estar nela, mas ela vai resvalar. Por isso que você tem que estar ligado com Deus. Então, quando ela me ligou, aí ela até disse assim: ah, você não queria me ajudar? Eu falei: não, não é isso. Mas resvala. E aí, de repente, você vê: poxa, eu vou ligar, poxa, agora eu vou entrar em contato com o fulano, agora eu vou fazer aquilo outro. Ah, melhor não. Sabe, milésimos de segundos você pensa nisso? Graças a Deus, Deus não. Ajuda, ajuda. Reparta. Coitada, ela nem sabe. Ela acha que eu fiz uma grande ajuda para ela. Ela não sabe o que retornou para mim. É extraordinário. Extraordinário. Reparta. Reparta. Viva hoje. Viva hoje. Interessante que até Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, teve que se esvaziar. Porque você e eu, sendo essas coisas, a gente tem que se encher. Se esvazie. Porque quanto mais eu me esvazio, há mais espaço para Deus. A lógica não é você, eu vou ficar vazio. A lógica é, eu vou me esvaziar de mim, porque aí tem mais espaço para Deus. Por isso que ele fala, olha, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Por que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte? Porque aí tem mais de Deus em mim. Ora, se o filho do homem teve que se esvaziar, poxa, gente, vamos nos esvaziar. Vamos deixar Deus preencher. Porque se a gente não der esse espaço, eu não estou sabendo o que é bem e o que é mal. Eu não conheço esses conteúdos. Eu sei desses polos, que existem esses polos, mas eu não sei desses conteúdos. Eu já preciso começar a experimentar isso na minha vida. Eu preciso. Você acha que dá para guardar? Você acha que dá para guardar dinheiro e aí depender da grana? Você acha? Na parábola que Jesus conta, e fala daquele homem que o campo dele deu muita colheita, e aí ele falou assim: poxa, tô parafraseando agora um pouquinho, tá? Mas para dizer a mesma coisa. Poxa, agora que eu tô bem, eu vou fazer o seguinte: eu não tenho espaço para guardar tudo isso. Eu vou derrubar esse celeiro e vou fazer um maior. E aí eu vou estar sossegado, eu vou curtir. Lembra como Jesus termina a parábola? Dizendo desse cara que queria guardar para ficar, ó, sussa, louco, louco. Essa noite te pedirão a tua alma, louco. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Lembre-se, hein? Não estou falando para você ser irresponsável, mas confie na graça. Porque se você confiar na grana, louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma.
Eu tenho o hoje. Eu preciso viver o hoje. Dorme um pouquinho menos hoje, curta mais. Reparta, reparta. Você não tem noção, ou já tem, do que pode acontecer. Porque a gente está trabalhando com a lógica reversa, a lógica de Deus. Saiba disso. Saiba disso. Eu, quando estava pensando e refletindo um pouquinho nisso, né? E lendo aqui os textos, eu vi o quanto eu preciso disso. Preciso muito de Deus. Essa conversa que eu estou tendo com vocês e compartilhando aqui, ela é para mim. Não pense que eu estou falando para vocês. Ela é para mim, antes de tudo para mim. Eu preciso viver isso. Às vezes eu me esqueço. Às vezes eu não abraço e não me deixo ser abraçado. Porque eu sou contaminado pela lógica do mundo. Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo. Opa, vamos corrigir. Você está indo para cá, vem para cá. Ajuda. Esse texto de Eclesiastes é um texto fantástico. Texto fantástico. O Francisco não está aí, né? O Francisco que deu uma aula de provérbios e gosto também muito de provérbios. Eclesiastes está coladinho ali com provérbios, o mesmo autor, inclusive, Salomão. Poxa, essas palavras que estão escritas aqui não é porque é bonito, é porque é vida. Você na vida tem que discernir o que é vida. E você na vida tem que discernir o que não é vida. E como eu faço isso? Sozinho? Não. Porque não nasce na minha consciência se Deus não me revelar. A loucura disso, você lê o livro de Jó, você pega e vê o que Lúcifer, diabo, fez com Jó. Você fala, nossa, acabou com Jó. Interessante é que Deus estava usando Lúcifer para ensinar Jó. Como que você consegue discernir o que é bem e o que é mal quando até Deus usa o diabo? Eu preciso que Deus me revele. Só o diabo acha que está assustando quando está sendo usado de forma didática, não só para Jó, como para nós. Nesse mundo caído há muito bem no mal e há muito mal no bem. As coisas são ambíguas. Não caia naquele clichê cristão, né? O que é santo e o que é sacro, o que é secular, o que não é. Cara, para com isso. Para com isso. Se você for nessa linha aí, nem você vai caber nisso. As coisas estão entrelaçadas, o mundo é pluralista. Eu preciso que Deus me revele. E o meu desejo, com base nas Escrituras, hoje, para nós, é que nós vivamos o hoje. Você está vivendo o hoje? Ou você fica procrastinando? Que vocês vivam o hoje, amando a Deus e ao próximo. Se eu fizer esse caminho,
as coisas serão menos difíceis. Olha lá, não é que não serão difíceis, serão menos difíceis. Lá em Eclesiastes, olha só como ele diz: deve-se lembrar-se de que há dias de trevas. Tá entendendo por que que eu tenho que aproveitar hoje? Porque você não precisa pedir dia de trevas. Eles virão. Ah, você pode ter certeza. Já deve ter passado vários dias de trevas na sua vida, mas vão vir mais. Não precisa nem pedir, fica tranquilo, vai aparecer. E aí, eu como discípulo, eu não posso ficar surpreso. Ah, tá avisado. Tá avisado. Então agora vamos enfrentar. Jesus, vai comigo. Esse dia de trevas chegou. Mas enquanto não chega, aproveita. Aproveita. Hoje é domingo. Aproveita. Reparta. Que Deus nos abençoe.